Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Gestão Emocional. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem me preocupado, tem me deixado bastante até horrorizada. Como assim? Vocês percebem que nós estamos numa época bem curiosa. Temos todos os tipos de informação na palma da mão, inclusive. Temos uma grande autonomia material e também a questão de possibilidades diversas. Agora pare e pense um pouquinho comigo. Por que é que então nós estamos vendo adultos se comportando como crianças no dia a dia ou até adolescentes? Porque olha, essa época que nós estamos, ela é bem curiosa e ao mesmo tempo, notem o que acontece. Nunca foi tão comum encontrar adultos incapazes, sim, incapazes de sustentar frustrações mínimas, assumir responsabilidades, adequar o próprio comportamento às exigências da realidade, seja na família, dentro da comunidade, dentro do trabalho, dentro da onde esse adulto estiver. Faz sentido isso para você? Você também consegue perceber? Então caminha comigo por aqui, porque isso aqui é para despertar. Nós estamos sim num momento onde os adultos, eles têm uma parte cronológica, uma parte biológica do corpo, tem 30 anos, 40, 50, 70, mas são crianças do ponto de vista emocional. E talvez, só talvez, você aí não esteja também sendo autêntico como você pensa. Se você continuar aqui, você vai entender por quê. Muitas pessoas, e talvez você, esteja numa regressão. Pessoas estejam numa regressão e você também. Olha por quê. Hoje, qualquer impulso, gente, o impulso tem a ver com sobrevivência. Nós estamos falando do ponto de vista da neurociência de uma área nossa cerebral aqui atrás que se chama inclusive cérebro reptiliano. Ou seja, qualquer animal tem, né? Então imagina a situação. Nós estamos falando aqui, ó, reptiliano. O impulso é algo animal. Então hoje qualquer impulso ele recebe um selo, um rótulo de autenticidade, de liberdade de expressão, de liberdade. Olha só, vou trazer alguns exemplos. Vocês sabem que eu gosto de trazer coisas aqui para você pensar. As pessoas falam: "Ah, mas eu sou assim mesmo. Ah, eu falo tudo que eu penso. Não quero saber. Não levo desaforo para casa. Se eu sentir, eu preciso me expressar." Entenda, gente, sentir não é critério, desculpa, não é critério suficiente para sair agindo. E vocês sabem muito bem que, quanto gestor emocional, quanto terapeuta, eu tenho muito cuidado e muito respeito com as dores emocionais que todos nós tivemos na nossa infância e trazemos para a nossa vida, de traumas, de feridas, de desconfortos. Eu tenho muito respeito sobre isso. Mas eu tô vendo aqui que as pessoas estão justamente no que? Na criança. Ela sente e faz. Simples assim. O que que acontece? Um adulto, ele sente, ele vai ter uma percepção que é diferente. Sentir é uma captação das informações. Perceber lá no cérebro, segundo a neurociência, é um processamento desse sentir que aí sim vai para a área superior do teu cérebro, chamada córtex pré-frontal e outras áreas associativas, e aí a partir disso você tem uma ação. Poderia dizer de uma maneira assim: sente, processa, julga aquela informação e então age. Mas dentro desses exemplos que eu dei para vocês, vocês já entenderam, você já entendeu que não é o que está acontecendo. Agora imagine o seguinte: imagina um carro muito potente. Pode ser uma Ferrari, Lamborghini, não sei. Pensa aí num carro bem potente aí que você já viu em algum momento, seja na TV, na internet, ou você já pôde ver pessoalmente. Para aqui, ó. O motor, ele representa seus desejos.
O volante vai representar a razão. Já o freio vai representar o caráter. Um carro sem freio, ele não é livre. O que é que vai acontecer com um carro sem freio? Para aí, pense um pouquinho. Ou seja, é muito perigoso. Você já entendeu? É muito risco. É risco para você e para os outros que estão ao seu redor. Então, o que a gente nota? Que uma personalidade sem educação interior, ela não é espontânea. Não é. Ela é apenas impulsiva. Mas vamos lá. Vamos observar um pouco mais do cotidiano. O que eu vejo? Isso, gente, eu tenho treinado pessoas dentro das empresas e eu estou falando de 30, 40, 50, 70 pessoas, até mais. E o que eu tenho visto? É muito tudo isso que eu vou falar para vocês. É uma observação e é uma constatação de fatos. Agora vai aí para a tua realidade. Essa também é da minha rotina, do meu cotidiano também, quando eu estou simplesmente no supermercado, simplesmente no trânsito, simplesmente em qualquer lugar. Adultos completamente incapazes de esperar 5 minutos numa fila sem pegar o celular ou sem reclamar. As pessoas que encerram amizades simplesmente porque receberam uma crítica ou porque não concordam em algum ponto. Aí tem gente que rompe casamento porque já não sente mais a mesma coisa. Tem também os profissionais que pedem demissão de uma forma impulsiva porque só tiveram um dia ruim. Ou pessoas que transformam um desconforto do dia a dia em trauma. Olha uma coisa que é bastante comum: adultos que chegam atrasados sempre naqueles compromissos e ainda querem compreensão. Gente que trata educação, pontualidade, cortesia como se fosse opressão. E aí, como eu falo, as pessoas estão confundindo tanto as coisas que elas estão chamando essa postura, esses comportamentos, de liberdade. E aí, se a gente olhar um pouco lá para a psicologia, até para a neurociência, para pontos de vista amplos sobre o desenvolvimento humano, a gente vê o seguinte, que maturidade ela está profundamente ligada à capacidade de adiar gratificações. E o mundo hoje, na verdade, ele estimula você o tempo inteiro a querer as pequenas gratificações que nós chamamos de uma maneira simplificada dopamina barata. A mídia está 24 horas trabalhando para viciar você a ficar infantil, a ficar na adolescência. Não só numa rede social, mas na música, nos filmes, naquilo que você de fato tem convivência, na alimentação. Já reparou no supermercado? 90% dele não é comida de verdade. E tudo é feito até para o paladar de quem não sabe escolher. Que eu estou falando de quê? Da criança. Lembra que, afinal de contas, quem põe a comida na mesa é o adulto. E se ele também come só aquilo que não é bom para ele, óbvio que a criança também vai fazê-lo. Então, o que acontece? Esse é um parênteses, né? A gente percebe também que mais que a neurociência e a psicologia demonstram que suportar desconfortos hoje, 2026, não é tão diferente do que era há 100 anos atrás. Suportar desconfortos, eles colhem frutos amanhã. Eu costumo dizer uma coisa, principalmente quando eu falo com pessoas que têm filhos. Eu falo, olha, a frustração forja o caráter. O falar não, mostrar para essa criança, para o adolescente, de que existe limite, existe responsabilidade e que nem sempre as coisas saem como nós queremos, é o que faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento. E nós paramos de fazer isso há muito tempo. E tem até um famoso exemplo, um estudo científico que foi feito, depois vocês procurem aí, com as crianças que tinham à disposição marshmallow. É um estudo norte-americano que comprovou e mostrou que as crianças capazes de esperar, que elas tinham que esperar um tempo para poder comer, para poder ganhar os marshmallows, elas tendiam ao quê? A apresentar melhores resultados em diversas áreas da vida. Olha que coisa interessante. Então, é real.
Porque, gente, a vida adulta, ela exige exatamente isso. O que, Aline, propriamente dito? Esperar, persistir, renunciar, sustentar decisões quando tudo parece contra. Sustentar decisões quando o entusiasmo desaparece. O adulto tem a sua responsabilidade e ele a sustenta. Gente, o problema, de verdade, não é sentir como muita gente acredita. Aliás, como eu falei, nós tivemos muita dificuldade por muito tempo, justamente por termos nossas emoções e sentimentos oprimidos e reprimidos. E aí parece que tudo agora vem à tona justamente porque como se fosse o mundo acabar e precisasse demonstrar tudo da maneira mais infantil possível. Então o problema nunca foi esse, de não sentir. Não é isso. Aliás, de sentir, né? O problema é transformar os sentimentos em autoridade suprema, permitindo que eles sim governem a vida. Lá atrás, sobrevivência, sistema límbico aqui em cima, reptiliano e límbico conversando, que vão ser ali altamente trabalhados se você não começar a recrutar aqui o pensamento. E para isso você vai precisar fazer escolhas. Sim, escolhas claras, escolhas objetivas, sair do piloto automático, ir contra a correnteza da boiada, aqui também, se você quiser citar esse termo, é sim. Hoje, ser respeitoso, ser responsável, ser um adulto que é maduro ou madura, uma adulta madura, vai gerar, sim, desconforto. Mas é o que vai também abençoar você de várias maneiras. Então, o que que acontece? Se você aí, né, se tudo que você sente, você acredita que precisa ser dito, você não está sendo sincero. Muito pelo contrário, você é uma pessoa desgovernada. Isso é o que é. Vamos dar os nomes aos bois, eu gosto, né? Vamos lá, dar o nome aos bois. Você está sendo uma pessoa desgovernada. Se todo desejo precisa ser satisfeito, você não é livre. Você não entendeu a vida ainda. Não, 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 não. Você não entendeu a vida ainda. Se você é escravo dos próprios impulsos, então você realmente está com sérios problemas. Então a gente vê que nem tudo o que você sente precisa ou merece ser expresso, e também nem tudo que você deseja merece ser realizado. Venhamos e convenhamos, essa é a vida. É verdade, como eu já citei aqui, a maturidade, de outra forma, já disse isso, ela custa caro. É verdade, ela custa caro mesmo. Porque vai exigir de você renúncia, vai exigir de você admitir que o mundo não gira ao redor dos seus sentimentos. Não, você não é o Sol e os planetas precisam orbitar. Não, como eu gosto também de dizer, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, você não é. Aliás, você está tão preocupado às vezes com as pessoas como se o mundo girasse em torno de você que você realmente não consegue sair do lugar. É a criança pedindo validação, é a criança pedindo aprovação, é a criança o tempo inteiro demandando de coisas que já não cabem hoje para a tua idade aí. Se você está vendo esse vídeo, você sabe do que eu estou falando. Ser maduro exige reconhecer os erros e, principalmente, parar de terceirizar as suas responsabilidades. Parar de terceirizar para Deus, para o marido, para a esposa, para o tempo, para qualquer coisa que você dê de desculpa para não fazer aquilo que você tem que fazer. A maturidade também exige, vou falar de novo, suportar frustrações sem transformar cada contrariedade numa crise existencial. Já viram isso? Já vi de ver muitas vezes, diversas vezes. E é por isso, óbvio, agora vem o óbvio que precisa ser dito, que muita gente prefere ficar na eterna criança, no eterno adolescente, porque a infância prolongada e a adolescência prolongada, elas oferecem um privilégio muito sedutor.
Nenhuma responsabilidade. É gostosinho não ter responsabilidade, gente. Claro que é. Eu entendo, mas vamos lá, testa aí. Eu falei de muita coisa aqui, mas será que você sabe ser maduro? Será que você está num processo de amadurecimento? Observe então alguns pontos aqui para você ver se você está elevando a tua vida. Observe a tua capacidade de receber críticas. Um bom termômetro. Se você recebe, você percebe aprendizado, bom sinal. Observe também se você está cumprindo seus deveres, independente da sua motivação e da sua vontade. É verdade que o corpo, a nossa parte neurocientífica aqui, ela tem uma tendência a manter todos nós numa zona de conforto para baixo gasto energético. Então, você nunca vai estar motivado o tempo todo para todas as coisas que você precisa fazer. Então, isso é realidade. Mas você consegue cumprir os seus deveres mesmo assim? Então, se sim, ótimo, caminho legal. Se não, começa a se observar e fazer mudanças até mesmo na sua rotina para você conseguir dar mais um passo. Observe também, você tem capacidade de pedir perdão e perdoar as pessoas. Isso também é um sinal de que você elevou o seu patamar no amadurecimento. Mais um ponto. Você consegue adiar prazeres, celular, coisa de comprar por impulso, seja em lojas Shopee, Shein, outros aplicativos, ou quando você vai no shopping, ou comer por impulso, tudo que traz esse prazer imediato, você consegue adiar? Se você não consegue, você pode fazer isso e está sim trazendo a tua vida para um paladar infantil, para um consumo do eu quero, do desejo, da vontade, sem limites. Então, esse é um outro ponto. Você tem capacidade de sustentar os seus compromissos e, não menos importante, principalmente permanecer no centro com educação, mesmo quando está irritado ou irritada? Esses são alguns pontos. Ou seja, se a gente for colocar tudo que foi dito até aqui, até em uma frase, eu diria que maturidade, ou no caso também podemos colocar como caráter, ele vai aparecer justamente quando a sua vontade desaparece. Então, é observar. E também uma coisa, gente, maturidade não é perder a espontaneidade, nem tampouco se anular. Muito pelo contrário, as pessoas maduras, elas sabem se posicionar, elas sabem falar sim quando elas preferem, podem e desejam, assim como também o não, inclusive sem ficar se justificando. A questão de maturidade é impedir que essa espontaneidade, que é conhecida hoje por aí como autenticidade, que a gente já viu que não é, destrua você e aqueles que estão ao seu redor. Porque crescer, gente, crescer não é fazer tudo o que se quer. Muito pelo contrário, é se tornar capaz de fazer tudo aquilo que deve ser feito. Então, se esse vídeo, de alguma maneira, ele tocou você, tocou o seu coração, algum ponto até sensível, lembra de curtir, comentar, compartilhar e saiba que aqui, dentro do gestão emocional, da gestão emocional, eu estou à disposição para ajudar você a fazer também essa travessia de maturidade. E você sabe muito bem que nós nos encontramos agora no nosso próximo vídeo. Até lá!